Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, hoje eu tô aqui com o Diógenes e no vídeo de hoje conhecendo diferentes espécies de aves, apresentando a espécie de calopsita. Então a gente vai falar sobre cores de calopsita, que seriam as mutações, vamos falar da onde a calopsita é na natureza, o que ela come na natureza, como que é a personalidade desse tipo de ave, expectativa de vida, e vou dar um breve relato de como é ter uma calopsita para quem não tem. E basicamente o foco é vocês conhecerem a espécie calopsita. Então bora começar o vídeo de hoje, né, Diógenes? Tão bonitinho. O nome científico da calopsita é Nilpimpus hollandicus, tá? E é uma espécie que foi descoberta há bastante tempo e é originária lá na Austrália. Calopsitas são australianas, então vocês não vão achar calopsitas selvagens no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem Europa, nem China e etc. Então, basicamente, calopsita selvagem só na Austrália. E esses nossos calopsitas, que são as domésticas, que nasceram em solo brasileiro, no meu caso, são totalmente diferentes das aves selvagens. Isso porque, na natureza, existe a seleção natural. Então, só sobrevivem as calopsitas que são mais adaptadas àquele meio ambiente e as calopsitas mais fortes. Então, não são calopsitas como Diógenes. Tirando. São calopsitas muitas vezes de um tamanho maior, avantajadas, músculo peitoral mais avantajado, anatomicamente, nesse sentido, tá? As calopsitas que conseguem se reproduzir em natureza são os animais mais adaptados, os animais, entre aspas, mais fortes e que conseguem achar alimento por gerações. Porque, querendo ou não, esse tipo de animal, eles são ensinados pelos pais. Então você só tem uma família bem-sucedida de calopsitas na natureza se você tem os pais inteligentes que conseguem mostrar o caminho das pedras para os filhotes. Isso faz parte da natureza dos psitacídeos, tá? Então, como eu já expliquei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na natureza não é comum de nós termos mutações de calopsita. O Diógenes, por exemplo, ele é um cara branca. Você muito dificilmente vai ver uma calopsita adulta cara branca na natureza. E isso acontece muito esporadicamente, muito raramente. E não só cara branca, mas outras mutações podem aparecer. Mas essas aves não costumam sobreviver. Por exemplo, o Diógenes, que é um cara branca, ele já se torna diferente dos demais. Então você tem um monte de calopsita cinza, cara amarela, mas só que aí, pum, um cinza cara branca. Ou, nossa, uma calopsita inteira amarela, de olho vermelho. E o que acontece? Muitos desses animais nem chegam à idade adulta, porque o padrão de penas deles, por serem diferentes, atraem muitas vezes os predadores que falam, esse bicho tá esquisito, ele provavelmente deve estar doente, ele tem alguma coisa, então eu vou tentar predar ele. Então é por isso que vocês não costumarão ver animais com mutações, com cores diferentes do padrão na natureza, lá na Austrália, tá? Na natureza, eles são granívoros, então basicamente você vai ter essas aves voando em grandes bandos e eles normalmente pousam no chão para comer as sementes das gramíneas que ficam no chão, tá? Em princípio, na natureza, eles comem principalmente as sementes dessas plantas rasteiras da vegetação local. Eles também costumam comer na natureza o sorgo, que é uma semente muito comum. Além disso, é claro, esse tipo de psitacídeo, eles podem se comer brotinhos, pequenos brotos e pequenos insetos, isso na natureza, em menor quantidade do que outras espécies de aves, tá? Como eu disse, a espécie é granívora e não insetívora. Então, a maior parte da dieta da calopsita na natureza são grãos e não insetos, como é o caso, sei lá, de um bem-te-vi aqui no Brasil. Falando ainda das calopsitas, eles são animais monogâmicos na natureza, ou seja, o macho corteja a fêmea, escolhe uma fêmea pro resto da vida e a fêmea escolhe um macho pro resto da vida. A princípio, a melhor forma de você criar uma calopsita, de ter ela na sua casa, é que você tenha mais de um indivíduo. Por quê? Esses animais são gregários e também, né, costumam ter um parceiro. Então, na cabecinha da calopsita, é muito melhor para ela ter algum semelhante da espécie na casa do que ela viver sozinha. É claro que existe exceção de que se você for uma pessoa que vive muito tempo na sua casa e está sempre presente, você suprir essa necessidade de bando da sua calopsita, sendo o principal parceiro da sua calopsita, tá? Mas isso é um caso à parte no mundo das aves. Outra questão também é que na natureza, e também em cativeiro, né, tanto o macho quanto a fêmea são responsáveis por criarem os filhotes. Ou seja, eles vão lá, eles cruzam, a fêmea bota os ovos e os dois revezam desde o choco dos ovos até a criação dos filhotinhos. Então, normalmente, você vai ter o macho chocando de manhã e a fêmea chocando de noite. E depois que os filhotes nascem, tanto o macho quanto a fêmea levam comida para os filhotes. Então não cometam o erro de tirar o macho da gaiola, por exemplo, e só deixar a fêmea cuidando dos filhotes. Isso é um comportamento totalmente inadequado porque a espécie em si cria os filhotes juntos, tá? A primeira mutação a surgir em cativeiro foi a mutação Arlequim, que é aquela mutação que o padrão de penas é justamente não ter padrão, não ter padrão de penas. Então a gente tem vários tipos de Arlequim, que seriam o Arlequim Clean, o Arlequim Heavy, que é o Arlequim pesado, né, que tem mais manchas pretas do que manchas brancas, e assim vai. Tem várias classificações de Arlequim, eu não
não vou entrar nesse âmbito agora. As mutações mais comuns que você vai achar aqui no Brasil são o cara branca, que é o Diógenes, você também tem o lutino cara branca, que é o albino, você tem o lutino amarelinho normal, temos os arlequins, prata recessivo, prata dominante, fulvo bronze, pastel face, cream face, bochecha amarela, canela e pérola. Essas são as mutações mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. Outra característica também da espécie é o dimorfismo sexual. Tem mutações de calopsita que você consegue sim identificar quem é o macho e quem é a fêmea. E também na natureza nós temos dimorfismo sexual visível. Por exemplo, o padrão cinza cara amarela padrão, que é o da natureza. Nós temos dimorfismo sexual dessas aves com 1 ano de idade. 1 ano de idade é quando a calopsita entra em maturidade sexual, ou seja, é o momento que ela está apta a se reproduzir. E com 1 ano de idade, na natureza, e também, por exemplo, no caso do Diógenes, a gente consegue saber quem é o macho e quem é a fêmea. Na natureza, assim como o Didi, o macho ele é inteiro cinza, com a margem da asa branca e com a cabeça com uma cor diferenciada. O Diógenes, por ter a mutação cara branca, ele tem o rostinho todo branco. Esse rostinho todo branco só surge com 1 ano de idade. E na natureza, como as calopsitas são quase iguais ao Diógenes, no caso são cara amarela, o macho ele vai ser cinza com a margem da asa branca, só que a cabeça do macho vai ser inteira amarela com a bochecha laranja. E as fêmeas, com 1 ano de idade, elas permanecem com a mesma coloração de quando elas eram filhotes. Então uma fêmea de calopsita, ela vai ser toda cinza com a bochecha laranja, ela não vai ter a cara toda amarela. Esse é o dimorfismo sexual na natureza deles, tá? Agora falando um pouquinho da personalidade dessa espécie. O que eu percebo na prática e o que muitas pessoas me relatam é que o macho da calopsita, ele é mais amigável e mais fácil de amansar do que a fêmea. A fêmea, ela também fica mansa, ela é muito boazinha, só que a fêmea ela é mais ciumenta do que o macho. No geral, os machinhos, eles são mais de todo mundo, eles são mais zoeirinhos. Eles são animais que gostam de atenção, mas ao mesmo tempo é uma espécie que é mais independente sobre comportamento durante o dia. São animais diurnos, ou seja, eles acordam quando o sol nasce e eles vão dormir quando o sol se põe. Então eles têm o costume de acordar perto de 5h30, 6 horas da manhã todos os dias e vão dormir perto de 6 horas da tarde. E os machos são os únicos da espécie que costumam a cantar. É muito difícil você ter uma fêmea que canta, mas ocorrem, tá? É exceção à regra, mas tem fêmeas que cantam, mas no padrão da espécie é apenas o macho cantar. Referente à calopsita como animal pet, são excelentes mascotes, tá? Uma ave mansa, eu super indico uma calopsita e eu tenho fraco por calopsitas macho, tá? O Diógenes mesmo, ele é grudado comigo, ele é o meu amorzinho, né, Didi? Falando de expectativa de vida, a calopsita na natureza, ela vive em média de 10 a 15 anos e em cativeiro de 15 a 20, desde que seja bem cuidada, né, Diógenes? Didi. O valor de uma calopsita. A gente tem calopsita sendo vendida a partir de R$80 e até calopsitas que custam mais de R$5.000, tá? Basicamente, você vai ter uma calopsita mais cara a partir da mutação fulvo bronze. Referente à porte de calopsita, você tem de calopsitas de 60 gramas e calopsitas de até 120 gramas. O Diógenes, ele tá pesando, se eu não me engano, 110, então é uma calopsita porte grande, se vocês olharem assim, é uma ave que parece, eu falo pra ele que ele é o meu pombinho, que ele parece um pombo pra mim. Mas você tem diversos tamanhos de calopsita, o importante não é bem o tamanho, mas sim se esse animal tá gordo, ou tá magro, ou tá no score corporal ideal. Referente o que mais, Diógenes? A gastos. Uma calopsita, a alimentação de estrusada, ela custa em média de R$30 a R$40 o pacote por mês. Isso um pacote de 300 gramas para uma calopsita só, tá bom? A calopsita, ela come em média de 10 a 15 gramas de ração todos os dias. Então, um pacotinho de 300 gramas dá certinho para um mês, tá? Outra questão também é a gaiola. Uma gaiola boa começa a custar a partir de R$300, R$350. E brinquedinhos para calopsita, que aí varia da sua região. Mas é sempre muito interessante você investir em enriquecimento ambiental para eles e principalmente a alimentação natural, como verduras, vegetais e algumas frutas e fontes de alimento de proteína animal. Ai, ai, Diógenes, meu bobinho. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso, né, Diógenes? Se vocês querem adquirir o seu protetor de ombros contra fezes, pó de penas e arranhão de calopsita nos ombros, a gente está vendendo agora pelo Mercado Livre. Então o link do Mercado Livre tá aqui na descrição do vídeo, tá? Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, Sítio das Calopsitas, que lá nós colocamos conteúdos com mais frequência do que aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um beijinho, né, Diógenes? Beijinho pra vocês e tchau, tchau.